Tá gravando? Olá, pessoal. O capítulo novo, radiciação, é um complemento da potenciação. Tá? Vamos dar uma retocada em potenciação. Ó. Então, o cara não consegue fazer radiciação sem saber potenciação. Vamos lembrar de potência rapidão? Ó. Potenciação, vamos escrever assim. Tá? Potência tem acento, potenciação não. Como é que funciona a potenciação? Ó, 3 ao quadrado. Como é que eu resolvo 3 ao quadrado? Quando o expoente é 2, quer dizer que repete a base duas vezes. Não é 3 vezes 2, 6. É 3 vezes 3, 9. Tá? Então, quando o expoente é 2, a gente lê ao quadrado. Né? Ó, vamos ver outro. 4 ao quadrado. Não é 4 vezes 2, 8. É 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Expoente 3. E assim sucessivamente, né? Expoente 3, ó, 2 ao cubo. Não é 2 vezes 3, 6, é 2 vezes 2 vezes 2. 2 ao cubo, ó. Então, o expoente indica quantas vezes a base repete. Isso aqui vocês viram no sexto ano. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Olha lá, ó. Maravilha, né? E assim vai, tá? Tu tem que cuidar dessas potências especiais. Expoente 0 é sempre 1. E expoente 1 é sempre igual à base. Tá? Isso aqui são os casos especiais. Certo? Para que tu precisa saber potência? Para saber fazer raiz. Tá bom? Então, assim como a operação inversa, né? Vocês já estudaram a operação inversa. Quer ver, ó? Qual é a operação inversa da adição? Qual é a operação inversa da adição? É subtração. E vice-versa. Tá? Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. E vice-versa. Né? Agora aqui é mesmo na potência. Ó. Na potência, a operação inversa da potência é a raiz. E vice-versa. Como assim? Assim, ó. Aí o símbolo de raiz, você já sabe, né? Que tem esse radical, é o símbolo, né? Tá? O símbolo é esse símbolo assim, a gente fala raiz. Tá? Então, por exemplo, ó, se eu pedisse para vocês, qual é a raiz quadrada de 9? Aí você tem que pensar, né? Ah, aqui quando o expoente, aqui o índice, ó, pessoal, deixa eu botar aqui, ó, esse númerozinho que fica aqui, ó, se chama índice, tá? Índice. E aqui o número de dentro se chama radicando. O conjunto todo se chama radical, tá? Então, olha só. Então, esses elementos aí é bom a gente saber, ó. Como é que eu leio isso? Raiz quadrada. Quando o índice é 2, não vai aparecer, viu? Índice 2, nunca vai aparecer o 2 aqui, tá? Agora, a raiz cúbica, sim, ó. Raiz cúbica tem que aparecer, aí tem o índice 3 ali. Ó, por exemplo, como é que eu sei qual é a raiz quadrada é 9? Então, tem que pensar que número que tu fez 3 ao quadrado dá 9. Que número que tu faz a potência dá 9? Não é 3 ao quadrado, que a gente já fez antes lá, ó. Viu? Então, a raiz quadrada de 9 é a operação inversa da potência. Então, ó, a potência de expoente 2, 9. Raiz quadrada de 9 é 3. É assim que funciona. Ó, da mesma maneira, se eu perguntasse para vocês, ó, qual é a raiz cúbica de 8? Então, tu tem que pensar, né? Que número que tu elevou ao cubo dá 8. Isso a gente fez aqui, ó. Né? Ó, 2 ao cubo é 8. Então, a raiz cúbica de 8 é quanto? 2. Então, é assim que funciona a brincadeira. Como é que o cara decora isso? O aluno decora os quadrados perfeitos. E isso, para quem lembra, no sexto ano, eu peço para vocês fazerem os quadrados perfeitos do 1 ao 40, lembra? Ou do 1 ao 30, agora não me lembro quanto que eu pedi para vocês. Mas, ó, foi até o 40? Ao quadrado, sim. É, ó. Então, para mim saber raiz, eu tenho que saber isso aqui, pessoal. Pô, tem um monte de aluno no nono ano que tem dificuldade em raiz. Por quê? Porque não sabe os quadrados perfeitos. Tá? Então, como é que funciona mesmo os quadrados perfeitos? Ó, os quadrados perfeitos. Nem vou botar um, né, cara? Vamos começar com uns aqui, ó. 5 ao quadrado. É 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Viu? Ó, vamos botar outro aqui, ó. 12 ao quadrado. Quanto que é 12 ao quadrado? É 12 vezes 12. 12 vezes 12, 144. Até o 40 ao quadrado é bom saber, viu?
Então, o que que significa? Esses números aí, ó, por exemplo, se eu perguntasse para vocês, qual é a raiz quadrada de 144? O único jeito é saber o resultado ou o número que, quando tu multiplica dois números iguais, dá 144. Quais são os números que tu multiplica igual dá 144? É 12. É o único jeito de saber, viu? Ó, qual é a raiz quadrada de 25? Ah, tem que saber que número que tu multiplicou por ele mesmo é 25. É o 5, porque 5 vezes 5 é 25. Viu? Da mesma maneira, é bom tu lembrar aí os cubos perfeitos. Esse aqui eu peço para vocês fazer também. Só que os cubos perfeitos, eu peço para vocês fazer até o 10. Tá? Então, por exemplo, se eu peço assim, ó, 3 ao cubo, né? 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Né? Ó, 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5, 125. E assim vai. Então, da mesma maneira, se eu pedisse para vocês assim, ó, qual é a raiz cúbica de 27? É o número que tu repete 3 vezes igual da 27, qual que é? É o 3. Então, o único jeito de saber é assim. Não tem uma regra nem uma fórmula para isso, viu? Ó, quanto que é a raiz cúbica de 125? É o número que a gente repete 3 vezes igual da 125, qual que é? É o 5. Pegaram mais ou menos aí a moral da história? É assim que funciona a raiz. Tá? O cara fica esperando para isso. Isso aqui antes dava no sexto ano, viu? Por isso que vocês não viram no sexto. Mas é assim que funciona. Beleza? Então aí é o seguinte, ó, eu vou fazer com vocês um exercício lá da apostila. É lá no final da página 376, a questão 4. Tá? Questão 4. Eu vou fazer com vocês. Quem já tem a apostila em mãos, vai lá fazer que eu vou recortar ela aqui, tá? Essa aqui mesmo, ó. Questão 4. Oi? Ó. Aqui, ó. Página 376. Ó. Como já mencionado, o símbolo raiz, isso aqui, né, o símbolo de raiz aí, né? Lembra que quando não tem nada é raiz quadrada, tá? O símbolo raiz na calculadora significa raiz quadrada, olha lá. Dessa forma, complete. Letra A. Raiz de 49, pois 7 ao quadrado, olha lá, viu a justificativa. Então, o único jeito é tu saber os quadrados perfeitos. Quem decorou os quadrados perfeitos, quanto mais quadrado perfeito tu decorar, vai ser melhor. Cubo perfeito também. Então não tem uma regra, uma fórmula para isso. Então tu vai lá, ó, a raiz quadrada de 49 é 7. Pois 7 ao quadrado é igual a 49. Lê-se raiz quadrada de 49. Barbada, né? Ó, a raiz quadrada de 100 é 10. Pois 10 ao quadrado é 100. Raiz quadrada é 100. Agora esse aqui, ó. Raiz da não sei o que, é não sei o que, pois 0,5. O que eu posso colocar dentro da raiz aqui? É o resultado de 0,5 ao quadrado, que é quanto? 0,25, ó. Duas casas depois da vírgula. Então, a raiz de 0,25 é 0,5. Pois 0,5 ao quadrado é igual a 0,25. Lê-se, como é que tu vai ler isso aí? Raiz quadrada, e tu completa aí, tá? Raiz quadrada de 0,25. Pronto. Dá para fazer raiz de número com vírgula. Dá para fazer raiz de fração, cara. Como é que tu faz raiz de fração? Ó, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Ó. Tu pode separar. Quem não sabe fazer direto, separa. Ó.
Aí tu faz separado. Quanto que é a raiz de 81 no numerador? Raiz de 81, que número que eu multiplico igual ao de 81? Quem é que sabe me dizer aí? 9. Ah, 9, já tá lá, ó, viu? Ó, 9. E a raiz do denominador, quanto que é a raiz quadrada de 25? É 5. Sim. Então aqui a resposta é 9 sobre 5, ó. Viu? Pois 9 sobre 5 ao quadrado, o expoente vai para o numerador e para o denominador, ó, de 81 sobre 25. Lê-se raiz quadrada. Lê-se raiz quadrada de 81 sobre 25. 81, 25 avos, como quiser, né? Essa palavrinha avos aí. Viu? Quem pegou a moral da história vai fazendo a questão 5 na outra página. Vai lá. Mesma coisa. Página 377, questão 5 agora. Só que agora a questão 5 é outras raízes, ó. Viu? Não tem problema. Aí, ó. Essa aqui já é na página 377. Ó. Vamos lá. Mesma coisa, mesmo balo. Raiz cúbica, ó, agora é raiz cúbica. Eu leio raiz cúbica. Quando o expoente, o índice é 4, eu leio raiz quarta. Quando o índice é 6, eu leio raiz sexta. Quando o índice é 5, eu leio raiz quinta. E assim vai. Então tem tudo a ver com potência, tá, pessoal? Olha lá, ó, raiz cúbica de 8 é o número 2 elevado ao cubo da 8. Olha lá, então raiz cúbica de 8 é 2. Viu? Raiz quarta de 81 é 3, porque 3 na 4 é 81. Viu? Então, ó, é pura potência. Para saber raiz, tem que saber fazer potência. Olha lá, 3 na 4. Por que 3 na 4 é 81? Repete 4 vezes o número, pessoal. Não é 3 vezes 4, 12. Põe isso na cabeça. Eu não quero passar por aluno, chega no nono ano e faz 5 ao quadrado igual a 10, cara. E não é 1 nem 2, viu? Tem aluno que chega a 5 ao quadrado é 10. Aí é brincadeira, né? Aí é brincadeira. Aí o meu cabelo cai. Olha lá, ó, é 3 vezes 3, 9. Se quiser fazer os dois últimos, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. Pode fazer escadinha, como vocês quiserem. Mas não pode errar, é produto de fator igual potência, tá bom? Olha lá, ó. Raiz sexta de não sei o que, igual a não sei o que, pois 10 na 6. Claro que aqui, ó, é 10, com certeza. Só que tem que saber fazer 10 na 6. 10 na 6 é 6 zeros, cara. Aperta um pouquinho aí, põe 6 zeros. Viu? 1 milhão. Ó, pode apertar um pouquinho aí, põe 6 zeros. Porque é 10 na 6, né? Tá? 6 zeros. Lê-se raiz sexta. Ó, raiz sexta de 1 milhão. Viu? Raiz quinta de não sei o que é pois... Aí 2 aqui, então. Pois 2 na quinta, quanto que é 2 na quinta? Ó, o 2 na quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Não é 2 vezes 5, 10. Ó, aqui vem a pergunta, ó. 2 na quinta é igual a 5 na 2? 5 ao quadrado? Claro que não, jamais. São coisas diferentes, pessoal. Ó, são coisas diferentes, não é igual. Tá? 2 na quinta repete 5 vezes o número 2. E 5 ao quadrado repete 2 vezes o número 5. Ponham isso na cabeça. Tá bom? Então, ó, 2 na quinta, quanto que é? Vai dar 4, 8, 16, 32. Olha lá, ó. Então, aqui é 32. Raiz quinta de 32, 32. Lê-se raiz
quinta. Vocês viram como é que lê o índice aí, viu? Raiz quinta de 32, ó. Ah, beleza? Então não confunde, ó. 2 na quinta e 5 ao quadrado são coisas diferentes. Belezinha pura? E ali embaixo, mais no meio da página, ó, cara, tenta fazer sem calculadora isso aqui, viu? A operação de radical. Aí ele fala para vocês os elementos que eu tinha falado para vocês. Tá, beleza? Olha aí, ó. Isso aí que é radical, tem que saber fazer potência, senão não consegue fazer raiz. Tá? Olha lá o índice, ó. Copiar aí. Deixa eu sincronizar aqui, tá salvo já. Vou pegar outro exercício aqui, ó. Aqui que eu tinha falado para vocês, ó. Esses nomes aqui é bom saber, viu? Todo conjunto é radical, o índice é o númerozinho que fica dentro da raiz ali, né? Ó, o índice, raiz, qual que é ali? Raiz cúbica, né? Ó, raiz cúbica de 8 é o radicando. A resposta é a raiz. Aí é a operação inversa. Tranquilo? Começar da questão 1 aí, ó. Questão 1 vira, segue até a letra... Começa na letra A e vai até a letra N. Tá? Manda ver aí, ó. Começa o número 1, vai até a letra N, que eu vou recortar aqui para vocês. Vai lá. Deixa eu abrir outra janela aqui do Paint, que eu tenho que recortar as duas. Aí. Segue na 378 aqui, ó. Aí, ó. Emendei as duas aí. Tomara que caiba aqui, né, cara? Nessa página. Acho que cabe, sim. Terminei. Tá, espera um pouquinho que já terminou, tá? Acho que vou separar no meio aqui, ó. 14. Acho que vou fazer até a letra G aqui, ó. Aí eu vou botar na outra coluna.
Eu acho que vai ficar muito esticado aquele arquivo lá, tem medo que corte lá para vocês. Caramba. Fazer em 2 colunas assim vai ser melhor. Aí. Muito melhor. Vamos lá? Ó, acompanha comigo aí, hein? Tem que saber tabuada e saber fazer potência, nada demais. Raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado é 9. Pronto. Raiz quadrada de 16. Quanto que é? 4. 4. Pois 4 ao quadrado é igual a 16, que é 4 vezes 4. Se quiser escrever aqui, pois 4 ao quadrado, que é igual a 4 vezes 4. Se quiser escrever, Não, ó, a raiz quadrada é 36. Opa, 6. Raiz quadrada não é metade, viu? Deus o livre. A única raiz quadrada que é a metade é 2, ó, mas não é uma regra, porque 2 ao quadrado é 4. Ó. Ah, não confunde. Pois 6 ao quadrado é igual a 36. 6 vezes 6. Raiz de 64, 8. Pois 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que é igual a 64. É difícil isso aqui, cara? Não. Raiz de 81, 9. Pois 9 ao quadrado, que é 9 vezes 9, é 81. Ó, a raiz cúbica de 27 que eu já fiz com vocês, ó. Quando falou raiz cúbica, tem que ser um número igual, repita 3 vezes. Com certeza é 3. Porque 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3. Raiz cúbica de 64, quem é que sabe isso aqui? Eu sei, deixa eu olhar aqui. 8. 4. 4, isso, eu falei errado. Porque 4 ao cubo é 64, porque é 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Ah, eu lembro agora. Raiz quarta de 1. Cara, raiz quarta de 1 é 1, porque 1 na 4 é 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Raiz quarta de 10.000 é 10. Por quê? Porque 10 na 4, que é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Olha lá, ó. 4 zeros. Raiz quadrada de 400, quem é que sabe? 20. 20, porque 20 ao quadrado, que é 20 vezes 20, é 400. Agora os últimos é fração. Mais um pouquinho eu vou deixar esses de fração para quem está pensando, porque agora é 2 números que tem que fazer raiz. O de cima e o de baixo. Hein? Já corrijo. Raiz quadrada de 4 nonos, quanto é? 2 terços. 2 terços. Pessoal, ó, é só separar, viu? Tá separado a raiz do de cima e a raiz do de baixo. Eu ensino assim para os guri maior que tem dificuldade.
Tá? Põe o dedo, ó, pá, faz só em cima, faz só embaixo. Tá? Por quê? Porque 2/3 elevado ao quadrado, ó, é 4/9. Raiz quadrada de 1 sobre 16, quanto que é? 1/8. Não, 1/4. 1 sobre 4. Raiz de 1, 1. Raiz de 16, 4, porque 4 ao quadrado, né? Tá? Pois 1/4 ao quadrado é igual a 1 sobre 16. Raiz de 9 sobre 25, quanto que é? 3/5. Tá? Raiz separada em cima e separada embaixo. Pois 3/5 ao quadrado é igual a 9 sobre 25. Viu? Agora é raiz cúbica, ó. Raiz cúbica de 1 sobre raiz cúbica de 8. Quanto que é a raiz cúbica de 1? É 1. Quando o índice quando o número de dentro é 1, pessoal, não importa, sempre vai dar 1, ó. Raiz décima de 1 é 1. Tá? Raiz sétima de 1 é 1. Tá? Vamos lá, a raiz cúbica de 1 é 1. Quanto que é a raiz cúbica de 8? Peraí, deixa eu ver. 1/2. Isso. Raiz cúbica de 8 é 2. Então, ó, por quê? Porque 1/2 ao cubo é igual a 1/8. Tá bom? Deixa eu salvar aqui, ó. Sincronizando, salvou. Interessante que não aparece o negócio ali para mim. Brincadeira, né?